Oi pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de mecânica clássica. Nessa aula a gente vai falar um pouquinho, começar um bloco onde a gente vai falar sobre corpos rígidos. A gente já estudou o movimento de uma única partícula em uma dimensão, de uma partícula em mais de uma dimensão. A gente já definiu o que acontece com um sistema de partículas. E agora a gente vai falar sobre um caso específico de um sistema de partículas, que são os corpos rígidos. Nesse bloco a gente vai falar sobre a rotação, um dos nossos principais temas, sobre pêndulo e mais algumas coisinhas que são alguns problemas bem interessantes que a gente precisa parar para pensar sobre, tá? Nesse vídeo, especialmente, eu quero definir com vocês o que é um corpo rígido, né? Porque ele ainda é um sistema de partículas. E você pode perguntar, poxa, se um corpo rígido ainda assim é um sistema de partícula, ele não funciona da mesma forma, com as mesmas regras da aula anterior, já que a gente estava falando de movimento de sistema de partículas? É verdade. Entretanto, existem algumas características que os corpos rígidos possuem que eles podem facilitar a sua análise. Porque note, um corpo rígido nada mais é que um objeto, vamos colocar assim, que não muda o formato dele sobre hipótese nenhuma. Então você deve conhecer corpos que não são rígidos. Por exemplo, a grande maioria, né? Aqueles que você aperta e eles se deformam. Isso não é um corpo rígido, ou que você estica, ou qualquer coisa, ou que muda de forma. Esses não são corpos rígidos. Mas se você tem alguma coisa que não muda de forma, sobre hipótese nenhuma, então você está falando de um corpo rígido. Aí você fala, poxa, isso não existe na realidade. Provavelmente não. Entretanto, muitos dos modelos na realidade, eles se comportam como muito próximos como corpos rígidos. Primeiro ponto. Segundo ponto, por que a gente não utiliza os mesmos teoremas ou resultados das aulas anteriores? Porque os resultados de corpos rígidos podem ser facilitados pelo fato de que duas partículas que pertencem ao corpo rígido sempre estão à mesma distância, né? Porque pensa, se aqui você tem uma e aqui você tem outra partícula e ambas elas fazem parte do mesmo corpo, elas podem até se mover em conjunto, mas elas vão estar sempre à mesma distância uma da outra, justamente porque eles não se afastam nem se aproximam, né? Assim como não mudam a direção deles, né? Ótimo, então a gente pode definir isso, um corpo rígido, como um sistema de partículas, com a característica, afinal, que eles têm a mesma distância. Vamos colocar assim, com a mesma distância. Então essa que é a característica de um corpo rígido. Uma grandeza interessante que a gente vai usar ao longo das aulas é que vale a pena a gente determinar algo que a gente chama de ρ. É um ρ, tá? Parece um P, mas é um ρ, que é a densidade. A densidade média, nesse caso, né, é dm em relação a dv. Então, você deve lembrar disso, né? A densidade marca o quanto de volume, de massa, cabe numa determinada unidade de volume, né? Claro que meu objetivo aqui não é hoje ficar entrando tanto nas discussões de cálculo para dizer para você, por exemplo, que o dv ele tem que ser de um tamanho muito pequeno para que as regras do cálculo funcionem, mas também um pouco maiores para caber uma certa quantidade de átomos, vamos colocar assim, para a gente conseguir determinar a densidade, senão não faz sentido você utilizar o cálculo, né? Outra estratégia para você fazer isso é que, a partir da densidade, você pode encontrar a massa. Uma relação bem interessante é você somar a massa de cada uma das partículas, vai somar todas elas. Se eu colocar esse contador aqui, somatório I, eu estou somando todas as partículas de um corpo, rígido ou não, né? E o que você vai fazer? Você vai somar tudo ao longo de quais limites de integração? Ao longo do corpo. E isso aqui você vai somar cada uma das densidades vezes volume. Densidade vezes volume te dá a massa, e se você somar integrando, isso vai te dar a massa total do corpo, tá? Então, esses são alguns resultados que são interessantes. Outro resultado que a gente vai utilizar ao longo dessas aulas, dos exercícios e tudo mais, é lembrar das equações de centro de massa, né? Que a massa total vezes a taxa de variação da posição do centro de massa é igual a massa vezes aceleração, força, né? Essa equação aqui, ela determina o movimento de quem? Do centro de massa. Só que, pense comigo, se o centro de massa se move de uma determinada maneira, todas as outras partículas também o fazem. Por quê? Vamos imaginar um centro de massa transladando, que é o exemplo mais simples. O centro de massa está aqui e tem uma partícula aqui. Um corpo inteiro aqui, né? Então, se essa partícula, centro de massa, se move, que o centro de massa nem é uma partícula, né? É só uma posição. A ideia é que todo o corpo se mova junto. Por quê? Porque, como sendo corpo rígido, as distâncias se preservam. Tanto as distâncias partículas entre partículas, como a distância entre cada uma das partículas e seu centro de massa, né? O centro de massa não vai mudar, ele só vai se deslocar junto com a partícula. E outra, quando a gente está falando de giro, a partir de agora a gente sempre fala translação e giro.
geralmente eles acontecem de forma independente, salvo exceções muito específicas, quando a gente tem a posição do corpo mudando a forma de giro. Então, por exemplo, se o corpo está posicionado aqui ou ali, o giro dele muda por qualquer motivo que seja. Ou seja, se existe uma dependência entre essas duas variáveis, aí você não pode tratar. Mas geralmente, até mesmo nos problemas mais complicados de mecânica clássica, a gente costuma conseguir separar essas grandezas, né? Essa grandeza que você já conhece é o torque. A taxa de variação do momento angular continua sendo o torque. O centro de massa gira em torno de um eixo, que a gente vai definir, a partir de uma maneira bem específica. Vamos discutir o que seria a rotação em torno do eixo, e aí no outro vídeo, um dos resultados mais essenciais, para você perceber que quando a gente fala de mecânica clássica e movimento de rotação, movimento de translação, matematicamente são as mesmas coisas. Vamos discutir isso lá na frente. Bora!